Se você olhar, pega aqui uma casa cheia de janela. Se você olhar pela janela da frente, o Brasil precisa mudar. Pelo lado do poente, o Brasil precisa mudar. Pelo lado do nascente, o Brasil precisa mudar. Pelo lado de trás do quintal, o Brasil vai dar para ver que precisa mudar. Pela clarabóia em cima para ver a lua, o Brasil precisa mudar. Vamos juntos aqui, ainda que a negada esteja me aperreando aí, para a gente correr para Natal e depois de acabar de morrer em São Luís, ainda hoje. Muito gosto e prazer, porque na minha terra eu me sinto bem em casa. O Brasil precisa mudar porque 13 milhões e 700 mil pessoas estão desempregadas. 32 milhões de brasileiros estão empurrados para viver na informalidade, correndo do rapa nas ruas, nas praças, ainda tentando viver com decência. 63 milhões de companheiros, irmãos e irmãs nossas, que tem conta para pagar, que tem aluguel atrasado, que precisam comprar um sapatinho para o filho ou para a filha ir para a escola. 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC. O Brasil precisa mudar porque nós temos 11 milhões de jovens adolescentes no Brasil que eles estão chamando cinicamente de nem. 11 milhões de jovens nós estamos condenados a nem estudar e nem trabalhar. Olha o futuro que nós estamos preparando para uma nação como essa, em que o gavião do narcotráfico, o carcará do narcotráfico, rondando as famílias, oferece 50, 60, 70 reais de diária no interior do Nordeste, para um jovem cair na ilusão de comprar um celular com dinheiro da distribuição de droga, para logo mais a polícia matar ou levar para uma cadeia e ele vai ser currado ou vai ser assassinado se não se filiar a uma facção criminosa. Olhe, eu não quero abater o entusiasmo nem a alegria, mas a gente precisa entender e fazer a elite brasileira, o nosso povo entender que nós não podemos mais conservar o que está aí. É preciso mudar. Eu lhe dou mais alguns números. O Brasil assistiu, minha cara Isabel, 63.880 homicídios nos últimos 12 meses. Quase todos jovens, como a maioria de vocês. Quase todos negros, quase todos pobres, quase todos caboclos das periferias das grandes, médias e pequenas cidades. Cidade de vocês aqui, 380 mil habitantes, sabem o que eu estou dizendo. Sabe quantas mulheres, ouvindo sua bela oração, foram estupradas no nosso país? Ora, vamos ver. Ô elite brasileira, 60 mil mulheres foram estupradas no Brasil, com números oficiais nos últimos 12 meses. E todos os especialistas me dizem que esse número talvez seja um terço do que aconteceu de verdade. Porque a mulher se sente humilhada de bater numa delegacia e ser maltratada porque não foi treinada, porque não tem como agasalhar, como conversar. E ainda por cima, numa sociedade doente como a nossa sociedade está, muitas mulheres vítimas desta aberração, selvagem dos homens da caverna, ainda são culpadas de terem sido estupradas porque botaram uma roupa assim ou fizeram uma maquiagem do lado. Isto é uma selva. O Brasil, entretanto, precisa mudar também se a gente olhar pelo andar de trás. Se alguém imaginar que está aqui um esquerdista apaixonado só pelo lado dos pobres, esse aí não sou eu, não. Eu quero unir o Brasil. Eu compreendo que o Brasil precisa sair dessa história de coxinha e mortadela, que só introduziu ódio, que só desagrega a nossa sociedade, bota família para se dividir, amigos para se incitar na internet. Isso não vai levar nós para canto nenhum. E eu falo aos empreendedores, aos empresários. O Brasil precisa mudar, entendam, pelo amor de Deus. Vocês replicando essa política conservadora, lembre que eu estou falando a eles pelo fio do seu coração. Vocês estão tratando de se destruírem, de se matarem como empreendimento. Olha os números, meu irmão. Vá conferir no Google se eu estou exagerando. 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil no desmantelo do governo Dilma, no fundo do poço do governo Temer. 220 mil lojas fecharam em 3 anos. 13 mil indústrias, numa hora desesperada que nós precisamos levar a indústria para o interior, estimular a industrialização do Nordeste. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil nos últimos 3 anos, meu vereador. E esses empresários ainda descuidados, claro que muitos estão já vendo, replicando uma política econômica imbecil que nos impuseram de fora para dentro para entender interesses absolutamente subalternos. Olha, o Brasil precisa mudar. E o Brasil pode mudar. E o Brasil tem condição física e humana para mudar. O que está falhando no Brasil é a política.
É a política que está falhando. Deixa eu dizer a vocês, não precisa a gente copiar a China, não precisa copiar a Coreia, que estão crescendo explosivamente. Vamos copiar o Brasil. Quem como eu estuda, está preocupado, conhece a potencialidade, os defeitos e as graves questões do Brasil, pode dizer, qualquer um que tiver dúvida, entre o ano 1950 e o ano 1980, ontem, sob o ponto de vista de uma história que se conta aos séculos, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo. Mas que todo o livro de economia das universidades do mundo inteiro tem um capítulo que eles chamam de milagre brasileiro. Porque nós crescemos aqui até 15% no único ano. Nós fizemos uma proeza, tiramos o Brasil do nada e viramos a 15ª economia industrial do mundo. Assim, ó, em 30 anos. Isso num tempo que nós éramos todos iletrados. Nós não tínhamos universidade, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma. 80% do povo morava no campo, submetido a regime de escravidão, como no Baronato da Cana do passado, aqui em Pernambuco. Pois bem, neste tempo difícil, o Brasil fez essa proeza. E hoje nós estamos só crescendo para baixo a guarda-rabo de jumento. O que está acontecendo? Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão pelo qual morreram os confederados do Equador e muitos outros, vertendo sangue para esse chão ser nosso, é o mesmo. A nossa gente, que já provou para o mundo que tem a maior identidade, a mais exuberante identidade cultural do planeta, nos reconhecemos aqui mestiços, todos os migrantes chegam aqui, misturam-se conosco, convivemos aqui com todos os nossos defeitos e segregações, somos o país mais múltiplo racial e multiétnico, multireligioso do mundo. O que diabo está acontecendo? Política. E se a política está assim, é na política que nós vamos resolver. E acreditem, eu vou terminar, apaixonado pelo auditório, Zé. Estou aqui recebendo as inspirações, né? Deixa eu dizer a vocês, para terminar, o que está em disputa, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender, o que está em disputa não é a troca de Chico, Manel ou Rosa por Pedro, José ou Maria. Não é isso que está em disputa. O que está em disputa no Brasil é a concepção de futuro. Qual é o papel do Estado brasileiro em relação aos problemas econômicos? Que tarefas deve desempenhar o Estado em relação à sorte do povo? Qual é o papel que o nosso país deve buscar na ordem internacional, que marcou para nós uma tarefa que nós não podemos aceitar? Se nós continuarmos como estamos, o Brasil vai virar um lugar que é uma roça para alimentar os chineses, e um buraco para tirar a mineração também para alimentar o mundo. Só que mineração e agricultura tradicional não pagam a nossa conta de eletroeletrônica, de informática, de bens de capital, de química fina, de meios de diagnóstico médico, de fibras para as roupas, enfim, tudo que nós justamente aspiramos como nação. E aí nós precisamos discutir um projeto com um começo, meio e fim, que substitua essa luta personalista, caudilesca, que nunca botou a América Latina para canto nenhum, senão para a tragédia. E está se repetindo isso aqui. O grande problema hoje no mundo do Brasil é que nós todos, pelo menos eu, temos imensa gratidão ao Lula. Eu trabalhei com o Lula 16 anos, dos 16 que ele esteve na presidência, ou botou a Dilma passeio. Todas as eleições eu votei nele, todas. Fui ministro dele, participei da reunião que fez o Bolsa Família, vim aqui fundar a Universidade Federal do Interior junto com ele. Foi aí a mim que tocou a tarefa mais complicada do governo, que foi fazer o projeto São Francisco, né? E ninguém me confunde, a não ser o petista fanático que adoeceu e não faz mais política, está fazendo religião, né? Ninguém pode me confundir. Agora, por mais trágico que seja, a lei que o próprio Lula fez e o judiciário que está aí, os tribunais superiores, todos nomeados por eles, pelo Lula e pela Dilma, não vão permitir que ele seja candidato. E aí a gente faz o quê? Ficamos com 208 milhões e 500 mil bocas. Vamos raciocinar. Antes do carinho, eu estou falando ao povo brasileiro pelo fio do coração de vocês. E ao Nordeste especialmente, e a Pernambuco em particular, que tem com toda razão muita gratidão, muito respeito, muito carinho merecido pelo Lula. Mas nós precisamos alimentar 208 milhões e 500 mil bocas no nosso país. Nós precisamos vestir esse povo.
Nós precisamos dar escola para essa gente, nós precisamos proteger a família brasileira da violência que banalizou-se. E isso nos obriga a dar um passo adiante. Morre o pai da gente, é doído demais. Morre a mãe da gente, a saudade fica para sempre. A gente perde o ser amado, o sofrimento deixa a gente deprimido. Felizmente o Lula está vivo, e eu espero que quanto mais cedo possível ponha-se livre, para que nós possamos de novo ter o agrado da convivência dele. Mas neste momento, o que está em jogo é a mudança do Brasil. Mude. Muito obrigado. Olha,